Olá, nós estamos aqui de volta mais uma vez no nosso Momento da Graça. Depois de uma pausa de algum tempo, estamos de volta para podermos trazer a mensagem do Evangelho puro e simples. E esta é ainda e continua sendo a proposta aqui do nosso canal. Trazer o Evangelho puro e simples. Uma mensagem sem axiologia. Sem aquilo que nós imaginamos ser o nosso querer, a nossa vontade, mas aquilo que está nas Escrituras, o Evangelho puro e simples. Não somos donos da verdade, mas estamos aqui para apenas anunciar o Evangelho de Cristo. A proposta deste canal é anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo. Eu queria ler com você, que está conosco acompanhando, que está conosco aqui no canal, que já tem nos acompanhado há um bom tempo. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Verso 18, que diz: Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus abençoe-nos na sua palavra. Essa ordem de Jesus, essa instrução de Jesus, a ordenança de Jesus aos seus discípulos, quando ele estava encerrando o seu ministério terreno, é a mesma para a Igreja de Cristo no século XXI. Fazer discípulos é a ordem de Cristo. Pregar o Evangelho a toda criatura continua sendo a ordem de Cristo. O convite de Deus para a igreja, o chamado de Deus para a igreja, a ordenança para a igreja é para que pregue o Evangelho. Paulo, descrevendo a Timóteo, diz: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. A palavra, o Evangelho, aquilo que vem de Deus. Diante do contexto da realidade a qual nós vivenciamos hoje, diante de tantas heresias, diante de tantas aberrações, diante de tantos falsos mestres, falsos profetas, é necessário que a Igreja de Deus se posicione e anuncie as boas novas. E o nosso convite aqui no nosso Momento da Graça é: voltemos ao Evangelho puro e simples. Voltemos para a palavra de Deus. A Igreja de Deus precisa se colocar à frente para anunciar as boas novas. Falsos mestres já foi anunciado, já foi profetizado que eles viriam. A Bíblia é clara em dizer que muitos dariam ouvidos a doutrinas de demônios, que haveriam coceira nos ouvidos, eles deixariam de ouvir a sã doutrina, dariam ouvidos a tudo e qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Isso já foi profetizado, não devemos nos espantar. Mas a Igreja de Cristo foi dada uma ordenança: fazer discípulos. Fazer discípulos só se faz discípulo daqueles que vivenciam o Evangelho de Cristo, daqueles que conhecem, daqueles que estão preparados para ensinar. Mas para isso nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos viver esse Evangelho. E o que é Evangelho? Quando os anjos anunciaram aos pastores, há mais de 2000 anos atrás, eles disseram: eis que vos trago boas novas, boas notícias. É que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo. Este é o Evangelho. O Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. E a boas notícias é que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A boa notícia é que Deus ama ao pecador. Deus ama o mundo de tal maneira que deu Jesus, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que confessar os seus pecados, arrepender-se, venha nele. Você não deve vir a Jesus porque seu casamento está com problema, é porque sua vida financeira está arrasada, é porque você está precisando de ajuda. Não, você deve vir nessas condições, mas você deve vir em toda e qualquer, independente se seu casamento está ruim ou se está bom, se você é pobre ou rico, se anda a pé ou anda de carro de luxo. O ser humano precisa de Deus. Ele precisa vir a Deus não porque ele está com problemas, mas porque o pecado é o maior problema do ser humano. É esta mensagem do Evangelho que precisa ser pregada. Que para um grande pecador há um grande Salvador. O seu nome é Jesus Cristo. A solução continua sendo Jesus Cristo. A esperança continua sendo Jesus Cristo. A resposta continua sendo Jesus Cristo. E esta é a mensagem do Evangelho puro e simples. Que Deus ama
aos pecadores. E ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. E que possamos proclamar esse evangelho. Que Deus nos abençoe. Eu sou o pastor Nélio Bonfim e este é o nosso Momento da Graça.